Fala trader, bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos aprender como calcular a abertura máxima mínima do índice. Esse cálculo é muito útil para entendermos o possível comportamento do mini índice. Já deixe seu like, se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Vamos lá? Antes de tudo, precisamos coletar algumas informações. É importante eu falar para vocês que esses dados foram coletados hoje às 8h50. Por quê? Vou mostrar para vocês alguns comportamentos que podem ocorrer no final desse vídeo, ok? Então vamos lá. No gráfico diário, lembrando que tem que ser no índice cheio, a gente vai pegar o fechamento do dia anterior, certo? E no fechamento do dia anterior, a gente pode observar que hoje ainda está ocorrendo aí o fechamento do índice, porque o mercado ainda não fechou, porém eu quero do fechamento anterior. Então, vou pegar aqui o resumo, é só deixar o mouse parado em cima do candle, vai aparecer o resumo para você. E o nosso fechamento está lá, 127.650. Com auxílio da planilha, a gente vai pegar todas essas informações que estão escritas. Assim, eu vou preencher todas essas lacunas e vou configurar mais formato, número, vou selecionar aqui e aqui eu vou apagar e vou colocar 0. Ok. Fechamento do índice anterior, vou digitar o nosso fechamento, 127.650. Pronto. Agora eu vou pegar a variação percentual do SP500 futuro através desse site. Por que eu vou usar o SP500 futuro? Porque através dele eu consigo ter uma estimativa do sentimento dos investidores antes da abertura do mercado, tá? Porque existe essa relação próxima do mercado brasileiro com o americano, tá? Ele simplesmente ele mostra ali como que pode estar a confiança dos investidores em todo mundo, tá? Então ele acaba influenciando o mercado brasileiro, muitas vezes reagem a esses movimentos americanos. Então considerar o SP500 futuro nos dá ideia como o mercado pode se comportar na sua abertura, ok? E através disso, o que nós podemos observar aqui, né, pessoal? Que nós temos aqui o SP500 futuro e nós vamos pegar essa porcentagem. Aqui nesse exato momento está mostrando que ele está menos 0,27 percentual. Beleza. Quero deixar aqui mais uma observação. Aqui está escrito dados em atraso, tá? Sempre importante a gente observar aqui. Então, eu vou trocar aqui dados atuais, tá vendo? Então, ele vai puxar a cotação em tempo real para você, quando você fizer essa pequena troca. Lembrando mais uma vez que essas informações que eu irei preencher na planilha são informações desta manhã. Então, nesse caso, essa variação percentual do SP500 estava negativa, estava menos 0,36. Eu tenho que trabalhar isso de maneira percentual. Então, eu vou selecionar a célula, vou clicar no percentual, certo? E aí vai aparecer 36%, o que é totalmente diferente da informação que eu falei anteriormente. Então, eu vou corrigir 0,36. Ficou zero. O que você vai clicar? Nessa casinha aqui para poder aparecer mais decimais. Ok? Beleza. Agora nós vamos pegar o valor do VIX futuro. O VIX futuro, a sua relação do cálculo é bastante importante, porque se trata de um indicador de volatilidade, conhecido também como o índice do medo. O VIX futuro é uma estimativa daquela volatilidade, então ele acaba refletindo também o sentimento do mercado. O aumento do VIX geralmente indica que os investidores estão mais preocupados com a volatilidade e o risco de queda nos mercados de ações, o que, por sua vez, pode acabar impactando nos preços, tá? Então, através de um cálculo que nós vamos buscar a taxa do VIX, isso vai ajudar a entender como os investidores estão precificando a sua volatilidade futura. Beleza? E aí, através desse VIX futuro, nós vamos clicar aqui nessa outra aba, tá? E aí nós vamos pegar este número que está aparecendo aqui, ó, 14,41. Então eu vou clicar, só que neste caso
como eu havia falado, eu vou pegar a informação que eu anotei nesta manhã, que era 14,67. Pronto, apareceu 15. Faça aquela pequena correção, tá vendo? Feito isso, agora eu vou trabalhar nos dias úteis do ano. Nesse site, como vocês podem observar, dias úteis, você vai colocar aqui, ó, o primeiro dia útil do ano e o último dia do ano, tá? E ele vai passar os dias úteis. Normalmente é 256 dias. É claro que, dependendo do ano, esses dias úteis do ano pode alterar. Por quê? Porque tem ano que é um bissexto, tem feriado que caiu no final de semana, depois que passa a cair no dia de semana. Então, tudo isso pode acabar tendo essa pequena diferença. Nós vamos deixar aqui no 256 para poder dar continuidade no nosso cálculo. É importante lembrar que todas as informações que eu estou compartilhando estarão disponíveis na descrição desse vídeo. Os links de cada site utilizado, além de outras informações, como a planilha quântica, o e-book, o curso, estarão lá. Então, se você tiver dúvidas sobre algum desses itens, pode me chamar no Telegram, Instagram ou perguntar diretamente aqui no YouTube. Então, vamos realizar o nosso cálculo. A partir daí, a gente precisa calcular a sua taxa, tá? Essa taxa, o que a gente precisa achar? Para poder achar essa taxa, a gente precisa de uma pequena fórmula. E a gente vai colocar no Excel, igual. Para poder achar a nossa taxa, a gente vai pegar o nosso VIX, futuro, certo? Vamos dividir, vamos calcular pela sua raiz, onde que nós vamos querer saber a raiz de quantos dias úteis, né? Vamos fechar, vamos dividir por 100. Como nós estamos falando de um percentual, a gente vai clicar aqui e vai corrigir as suas casas. Feito isso, agora nós vamos partir para poder achar o nosso justo do índice, onde que nada mais é a nossa abertura do índice também, beleza? Só apenas nomenclaturas diferentes aí para poder chamar a sua atenção, já que o cálculo é o mesmo, tá? Então, para poder achar o nosso justo do índice, a gente vai pegar o nosso fechamento do dia anterior vezes, vamos abrir o parênteses, um mais quem? A nossa variação. E essa variação se trata do SP500, para poder precificar a nossa abertura. Clicou igual, pronto, nós temos o nosso justo. Agora nós vamos buscar a nossa máxima, e a máxima, lembre-se que a máxima, a gente precisa de quê? Do justo e abertura que nós achamos, certo? E através dele a gente vai multiplicar, vamos abrir o parente, 1, para poder achar a nossa máxima, a gente vai somar, certo? Somando com quem? Com nossa taxa, que se dá aí a nossa taxa do VIX, para poder achar a sua volatilidade prevista. Então, por isso que nós vamos estar somando com ela. Vamos fechar o parênteses para poder dar tudo certo e vamos clicar igual. Da mesma maneira, nós vamos fazer com a nossa mínima. Vamos clicar igual, pegar o nosso justo, que é a nossa abertura que nós achamos, multiplicar, abrir o parênteses, pegou a nossa taxa VIX, que é a nossa volatilidade prevista. E antes disso, o que eu estou esquecendo aqui? Opa, peraí. Pronto. Vou clicar aqui em cima, porque eu estou esquecendo de quem? De 1. E estou esquecendo de quem para poder achar a nossa mínima? De subtrair, certo? Fazendo essa pequena correçãozinha aqui na parte de cima, vou fechar o entre parênteses. Pronto, achamos a nossa mínima, tá? Como que eu posso interpretar esses cálculos? A interpretação do preço justo ou a abertura calculada, né? Você vai compará-lo com o fechamento anterior. Terá uma base para poder determinar se o mercado ele vai abrir em alta ou em baixa. Isso vai permitir que você se prepare melhor junto com seus estudos. As estimativas de máxima e mínima nos dão uma ideia de um possível intervalo da sua variação.
Mais uma vez, né, existem limitações desses cálculos, que é importante ressaltar que esses cálculos são apenas estimativa. Para o dia de hoje, nós temos aqui, ó, o nosso justo 190, e existe uma pequena interpretação que eu posso falar para vocês, que é o seguinte, aqui voltando no gráfico, que nós tivemos aqui no gráfico? Nós tivemos uma abertura aqui por volta, vamos ver aqui, no 127.800 e ele buscou a mínima de 295, ou seja, vai acontecer do mercado abrir fora do nosso ponto calculado. Porém, quando acontecer isso, o mercado ele tende a buscar o nosso preço justo, beleza? A outro ponto importante, exemplo que eu irei te dar, nós calculamos, né? O mercado está chegando na sua máxima, que você estimou através dos cálculos, você deve avaliar o comportamento do preço nesta região de máxima, beleza? Se está tendo uma exaustão, se está tendo ali uma absorção do preço, e como nós estamos falando de uma massa, queremos que o preço ele retraia, então nós estamos falando que tem que entrar vendedores atuando também nessas regiões. Então é importante você saber esse contexto. Não pode entrar de uma maneira cega ou apenas ser pontos calculados, ok? Outro ponto importante que você pode avaliar o comportamento, o preço chegou nessa região de máxima, você espera ali uma quebra de estrutura do preço para poder estar realizando a sua entrada. Feito isso, você vai realizar a sua entrada. Se você não sabe como fazer isso de uma maneira eficaz, clica no link do curso. Compre, você tem aí 7 dias de garantias. Se não gostar, pede o seu dinheiro, será totalmente reembolsado. Mas é importante você saber interpretar preço e volume para a tomada de decisão. Beleza? Espero que nesta aula tenha sido útil para entender como calcular a abertura, ou como muitos preferem chamar, o preço justo do índice futuro, e também para compreender a precificação da máxima e mínima do mini índice. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, comenta sobre o que achou e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Compartilhe agora mesmo com seu amigo também. Muito obrigado por ter assistido até aqui.